Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Confesso aos irmãos que Deus já me deu esta palavra quando eu estava em casa. Amém. Glória a Deus. Já há 2 dias Deus tem falado comigo acerca desta palavra. Então não poderia de forma alguma desviar, né, o meu raciocínio e o raciocínio de Deus. Aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. E depois nós vamos ler também a carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Mas primeiro vamos ler aqui Marcos capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Quem achou? Amém. Amém? Todos que têm Bíblia acharam, vou estar lendo para nós ganharmos tempo. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu. E um produzia 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12 discípulos, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós vos é dado os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas que diz, eu digo por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho são aqueles que de quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, porque ouvindo a palavra logo com prazer, a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, porque sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, 30, outros 60 e outros 100 por um. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Diz assim: Não erreis, Deus
não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Amém? Amém. Podem vos assentar. Bom, Jesus, aqui nesta palavra, né, a qual Marcos, né, João Marcos, né, deixou aqui relatado, escrito por inspiração do Espírito Santo de Deus, ele fala acerca de parábola. O que é falar acerca de parábola? É comparação, né? É falar de uma linguagem que aqueles que estão com ele entendam. Ele falava acerca de semeador, porque naquela época, né, o que era em alta ali na sociedade era o cultivo, o plantio. Então era de fácil entendimento deles. Pensava o Senhor que eles iriam entender rápido aquilo que ele estava ensinando através de uma comparação. Não é isso? Mas eles não entenderam, então interrogaram o mestre. E queriam entender aquele segredo, aquele mistério que ele estava ensinando ali, que ele pensava que os seus discípulos, por estarem acostumados no dia a dia, né, no cotidiano, com aquilo que ele usou como exemplo para o seu ensino, eles não entenderam. Então eles buscaram e o Senhor falou acerca da palavra de Deus que era semeada em uma terra, uma entre espinhos, outras em pedregais, né? Outras e uma outra também em boa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós já entendemos, porque já trouxe aqui uma explicação daquilo que ele disse, mas o que eu quero trazer aqui é que eu acredito que em tempos atrás não existia só esse número de pessoas aqui, positivo. Existiam mais pessoas. Talvez vocês se perguntem, meu Deus, mas por que fulano não ficou? Por que fulano não prevaleceu? Por que ciclano não foi à frente? Justamente Deus traz aqui pra gente essa reflexão, que a palavra de Deus, ela é semeada, mas dependendo do local em que ela foi semeada ou da vida que a recebeu, o resultado pode ser diferente do que foi na tua vida. Você que está aqui, eu posso dizer que é uma boa terra, a qual a palavra foi semeada, ela brotou. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que você é uma boa terra. Eu quero crer. Eu quero profetizar sobre a tua vida que você é uma boa terra, que recebeu a palavra de Deus e vai permitir que ela enraize na sua vida. E que ela cresça. E que ela produza frutos. E que você possa fazer valer quem investiu em você como uma boa terra. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus espera que nós sejamos uma boa terra, que nós recebamos a palavra, que nós recebamos o investimento do grande agricultor, Espírito Santo, seja ele mesmo em você, ou seja ele através de alguém, usando o pastor desta casa, usando alguém que vem aqui vos visitar, me usando nesta hora, né? E a palavra está sendo semeada e quem sabe Deus está regando aquilo que já está na tua vida. Amém. A palavra já está aí. A palavra de Deus já se encontra dentro de você crescendo. Mas cabe a você, como boa terra, permitir que ela se aprofunde cada vez mais no seu interior. Que ela alcance as profundezas da sua vida, até mesmo aqueles locais que você muitas das vezes precisa que Deus entre. Verdade. Aleluia! Diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, comunhão, né? Ou seja, partilha. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje aqui, Aleluia. Deus preparou uma mesa, né? Para todos nós. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele todos os dias,
Ele tem tentado cear com você. Ele tem tentado, aleluia, ter uma comunhão mais profunda com você. Mas basta eu e você abrirmos mais espaço para que a palavra dele cresça e frutifique todos os dias em nossa vida e através de nós. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória. Aleluia. Glórias a Deus. O resultado depende de nós. Aleluia. Depende de nós o resultado. Aleluia. Não depende daquele que semeia. Aleluia. Muitas das vezes você olha uma terra, acha que ali é bom para plantar. Pega um caroço de milho. Um caroço de milho, ele dá vários pés de milho. Não é isso? Mas se você também plantar algo ruim, vai nascer e vai frutificar um fruto ruim para você também. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o resultado daquilo que se é plantado não depende só de quem a semeou, mas depende de quem recebe a semente, da terra que a recebeu. É verdade. Se permitir deixar crescer a novidade do céu em você. Louvado seja Deus. E o que é mais maravilhoso é que a palavra, a semente que é a palavra de Deus, o fruto que cresce em nossas vidas, é sempre uma novidade diferenciada do outro. Porque Deus, ele permite que a obra dele seja manifesta de forma que o reino dele precisa. E quem sabe você será um fruto evangelístico na presença de Deus. Amém, eu creio. Quem sabe você será um fruto de um cuidador de um centro de recuperação. Quem sabe? Quem sabe você será um pastor. Quem sabe você será um ministro de louvor, né? Quem sabe você será aquele que vai resgatar aquele seu amigo que ficou lá. Mas para isso você precisa primeiro se permitir dominar pela novidade de Deus que já Glória a está Deus. dentro de você, que é a palavra de Deus semeada. Deixa ela crescer, deixa Deus frutificar na tua vida e deixa Ele fazer a diferença na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando se fala de semente, se fala daquilo que se planta, né? Aqui na parábola do semeador fala sobre a semente, a palavra de Deus acerca do reino dos céus, que é implantado e semeado na vida do ser humano. Mas aqui em Gálatas capítulo 6, fala acerca de obra, fala acerca daquilo que nós, de ações, de atitudes, né? Daquilo que nós semeamos com a nossa forma de falar, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de proceder na face da terra. Por isso ele falou, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que vós semear, você colherá. Existe a lei do retorno. Aleluia, né? Não pense que nós não venhamos pensar que um dia, se nós semearmos o espinho, nós vamos colher maçã, porque não vai colher maçã, vai colher espinho. Se um dia nós semearmos uma macieira, nós vamos colher maçãs. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante não só nós deixarmos o reino de Deus, aleluia, crescer em nós e se revelar através de nós como um bom plantio, mas também o nosso fruto, que é a nossa obra, nós temos que produzir ele bom e não ruim para o nosso próximo. Porque o dia que nós fizermos algo ruim, o que acontece? Ele retorna cedo ou mais tarde para nós. É verdade. E o que é engraçado é que não é da noite pro dia não, porque se você for semear algo, sabe o que acontece? Você tem que esperar o tempo de nascer. E às vezes até esquece que você semeou aquilo. É verdade. Você esquece, passa o tempo, passa o dia, os dias, as estações, os anos, mas daqui a pouco começa a nascer aquela semente que a gente plantou lá atrás. O pecado é gostoso, irmão. É ou não é? É. Fala sério. Não é gostoso o pecado? O pecado é bom. Mas a consequência dele que é brabo, meu irmão. É isso aí. A consequência do pecado é brava.
né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que pensar antes de agir. Não deixar a nossa emoção falar mais alto, não é isso? Do que a razão, né? Deus às vezes nos leva um pouco para a razão, para a reflexão das nossas atitudes. Deus nos traz, ó filho, pensa bem antes de você fazer isso. Porque se você fizer isso lá na frente, não agora, você pode sofrer isso. Uma vez eu era pequenininho, meu pai falava assim, tira a mão daí, rapaz. E eu ia lá pequenininho, querendo enfiar o dedo na tomada, irmãos. Olha só. E a minha mãe desesperada me tirava. Quando ela estava perto, meu pai, sai daí, me tirava. Eu querendo enfiar o dedo na tomada. Isso eles me contando, né? Que eu tomei uma vez, meu pai deixou. Terrível, meu pai. Tava meio... O ventilador estava ligado, mas tava a parte de ferro estava um pouco para fora da tomada. E eu indo, e meu pai olhando. Aí daqui a pouco eu tomei um choque, chorei a beça. Aí minha mãe brigou com meu pai, segundo ele, brigou pra caramba com ele. E ele falou assim, ó, duvido que ele agora mete o dedo na tomada. Duvido. Nunca mais. E realmente, irmão, eu tinha até medo. Quando eu passava perto da tomada, eu gritava com medo. A minha mãe, ai meu Deus, você provocou logo um trauma nessa criança. Mas nada. Aquilo ali foi um aprendizado, né? E depois meu pai me contando. E eu falei, meu Deus, que coisa forte. Vou usar isso numa pregação. E já usei em várias pregações. Porque o meu pai nessa parábola, né? Nessa comparação, é como se fosse Deus. Deus está dizendo assim, tira o dedo daí. E você tá indo. Toda hora você vai lá perto lá, você passa pertinho, mas não toca o dedo, mas a tua vontade é botar a mão. Não é isso? E tá, papai do céu, sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz, tira você, tira tua mão. Não faz isso, rapaz, tá você lá. Aí daqui a pouco o pai deixa. Pra você aprender a ouvir a voz dele. Pra você entender que ele tinha razão em não permitir que você colocasse a mão ali, não fazer aquilo. Aí você toma aquele choque, aquele susto, aquela pancada, meu irmão, que te deixa até desnorteado, meu irmão. Aí, papai do céu permitiu. Mas por que ele permitiu? Para você aprender, porque você não ouve, então Deus permite a gente quebrar a cara, né? E nunca mais a gente vai botar a mão ali. Isso é mistério. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos aqui estão aprendendo com Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aprendendo com Deus, por isso vocês estão aqui nesse centro de recuperação, se recuperando, né? Se restabelecendo. E Deus está só trabalhando na vida de vocês de uma maneira muito especial. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Mas não se esqueça, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, você colherá. Vamos procurar agora mudar a nossa semeadura? A nossa atitude? Vamos. Vamos procurar agora ouvir mais, né? Os monitores do céu em nossa vida, pai, mãe, né? Louvado seja o nome, são aqueles que nos amam, que nos querem bem. Não é isso que Deus utiliza para nos orientar, pastor, pastora. Vamos procurar ouvir. Vamos procurar atender. Porque, às vezes, o adolescente, né? E o jovem não sabe. Adolescente é uma idade difícil, irmão. Adolescente é uma idade difícil. Eu tô com 2 adolescentes lá, filhas minhas. Só Jesus que eu tô passando. Porque elas acham que são a dona da razão. Né? Sabe de tudo. Né, irmã? Só Jesus. Ih, pai, isso tá ultrapassado. Na minha cara, assim, irmão. Eu falei, meu Deus. Eu falei, minha filha, eu já vivi tudo isso que você tá vivendo. Se você não tomar cuidado, vai acontecer isso. Isso Deus só permitindo acontecer. E elas vêm de cabeça baixa. Eu falei, é isso aí, bem feito. Deus está permitindo isso para você me ouvir. E a sua mãe também. Porque às vezes só assim, irmão, que a gente aprende. É verdade. Aleluia, com os ventos da vida, com as tempestades da vida.
mas que você não deixe a preciosa semente que está dentro de você sufocar com tudo isso que está acontecendo, amém? Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, para terminar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa, a sua recompensa. O céu nos espera. Glória a Então Deus. guarda a preciosa semente que já está crescendo na tua vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.